dia aí, boa tarde, boa noite, como sempre, né? E aí vamos começar com a seguinte frase: se você pode sonhar, você pode realizar. É a frase do nosso convidado de hoje que tem na biografia dele, né? Ele é pai de dois já é casado, aí tá num sistema de contabilidade aí, um dos melhores de São Paulo, inclusive. Tão bom que já está quase ali ajudando o William Bonner. Talvez quase lá, né? Mas estamos falando de quem? Ele é o Felipe Félix. Seja bem-vindo, meu querido. Maravilha, Jeff. Prazer estar aqui. Não tem muito jeito com as câmeras não, mas vamos tentar. Ih, finge que tá só a gente aqui, não olha pra nada e dá certo. É uma conversa, né? O papo é bom, então vai fluir. Acontece, né? E como que você tá? Família, tudo bem? Bem. Graças a Deus, estamos aí na correria, trabalhando bastante. Tem que correr, tem que trabalhar, né? Os prazos é curto, as demandas é grande, então... Exatamente. Justamente estamos aqui para falar sobre isso, trabalho, né? Como que você iniciou aí essa carreira de contabilidade? Como que é para você isso hoje? Hoje eu vivo um sonho. Eu considero que eu vivo o meu sonho, né? Então eu trabalhava no ramo logístico, com 14 anos já iniciei no ramo logístico. E aí, com 3 anos de empresa, eu decidi estudar e eu estudei uma área que não tinha nada a ver com a área que eu trabalhava. Estudei contabilidade. E aí, eu pedi as contas da empresa, fui trabalhar no escritório, fiquei lá 11 anos. Foi quando eu decidi seguir minha jornada solo, né? Abrir o meu próprio escritório. Já me sentia seguro para isso. E aí já tem quase aí 10 anos que eu tô nessa jornada e tô muito satisfeito. Legal. Interessante isso que você falou. Às vezes tem pessoas que trabalham por muitos anos em uma determinada empresa. Nesse meio tempo, teve alguns momentos que você ficava pensando, um dia eu quero trabalhar para mim? Ou isso aconteceu depois desses 11 anos que você talvez virou a chave e falou, não, agora eu quero trabalhar para mim? Ou você já vinha pensando ao longo dos anos? Sim. As circunstâncias, elas mudam de acordo com o estágio da nossa vida, né? Então, a princípio, quando eu estava na faculdade, eu pensava sempre em trabalhar em uma grande empresa, uma multinacional, numa grande empresa, viajar bastante e tá nesse mundo do business. Só que, com o decorrer dos anos, eu senti que eu estava mais preparado para empreender, para ter o meu próprio escritório. E aí eu amadureci essa ideia e eu fui para cima, né? Encarei, não é fácil, já falo para todo mundo que está iniciando, não é só no ramo contábil, é advogado, engenheiro, médico, comerciante, qualquer segmento que você for empreender, não é fácil, mas se persistir, se fizer o caminho certinho, com certeza vai valer a pena. É verdade. Quanto tempo que você já está nesse ramo de empreendedorismo? De empreender... na carreira solo, mais ou menos 10 anos. Legal, bacana. E como você disse que realmente não é fácil, né? Em que momento desse percurso você começou a perceber que valia a pena continuar? Porque talvez, igual com todo mundo, tenha acontecido com você, de pensar, acho que não vai dar certo, não sei se eu vou continuar. É complicado. Eu sempre tive muita determinação. Em tudo que eu fazia, eu comecei a trabalhar com 14 anos, muito rápido já se tornei chefe de departamento, então eu sempre tive uma determinação muito grande e eu sempre pensei muito grande, né? Eu não me contentava com pouco. Então, por exemplo, hoje em dia o número de empreendedores no Brasil e no mundo é muito pequeno, né? Beira ali 1% da população. Sim. Tanto é que quando eu decidi abrir meu escritório, o meu antigo chefe, ele virou para mim, a gente tinha um relacionamento muito bom, uma pessoa que eu tenho muito carinho, ele virou para mim e falou, cara, de 100 mil pessoas, uma tem essa coragem que você tem. Não é fácil. Mas se é seu sonho, se você tá com vontade de fazer isso, vai pra cima. Né? Sempre joguei limpo com ele, nunca criei nenhum tipo de competição, nunca peguei cliente dele, nunca precisei fazer isso. Quando eu decidi empreender, eu joguei limpo com ele, sentei e falei, eu quero ser um contador, eu quero abrir meu escritório. E ele me apoiou, me ajudou e hoje eu consegui trilhar esse caminho. Então não é fácil, vai ter muitos altos e baixos, mas aí você perguntou quando que eu achei que valia a pena. Desde o primeiro dia eu já senti que valia a pena. Sim. Porque o meu primeiro contrato eu fechei num café na Paulista. Eu não tinha escritório, eu só tinha um sonho e uma caneta. E aí foi uma indicação e eu marquei com o cliente, ele falou, me fala onde é seu escritório que eu vou lá. E eu falei, não, inicialmente eu não estou com escritório, né? A gente tá se estruturando, mas onde você tá? Eu vou aí, né? Então a gente precisa ter esse jogo de cintura, né? Porque as nossas palavras, elas ganham poder, né? Então da forma que a gente se coloca, vai passar confiança para o cliente ou não.
E aí eu falei pra ele, onde você tá? Ele falou, tô na Paulista. Eu falei, não, vou aí, a gente toma um café e a gente conversa. Ele falou, maravilha, vai pra tal café que 5 minutos eu tô lá. Eu tava ali na República, do lado, né? Aí eu subi lá, sentei com ele num café e a gente eu assinei o meu primeiro contrato, e é meu cliente até hoje. Uma pessoa de sucesso também. Ele era CLT e decidiu empreender. Muito interessante, as nossas histórias são muito parecidas. Então é isso. Desde o começo eu sempre senti que ia dar certo. Mas porque eu tinha essa determinação. Era algo que eu queria fazer, né? Eu tracei o meu caminho e eu consegui seguir ele à risca, né? E hoje eu estou acima do que eu tracei, mas eu consegui seguir ele à risca. Então o conselho que eu deixo para todo mundo que vai empreender, seja em qualquer ramo que for, primeiro, você tem que ter um sonho, uma meta, saber de onde você está saindo e onde você quer chegar. E é seguir o caminho. Não existe atalho, não existe atalho, não existe facilidade, vai ter muita dificuldade, vai ter muitas pessoas que vão te desacreditar de você, que vão te tratar mal. Não espere apoio de amigos e familiares, porque isso não existe. Com certeza. Pra você ter noção, a minha mãe veio fazer imposto de renda comigo há 2 anos atrás. Ela já tinha alguém que fazia e ela nunca me procurou. Olha que engraçado. E tá tudo bem. Sim. Ela tá no direito dela, então. E eu nunca também precisei disso, né? Eu sempre tenho me colocado à disposição, mas eu nunca precisei disso, né? E tanto é que as 2 vezes que eu já fiz pra ela, eu nunca cobrei. Então... Mas assim, não espere. É você por você. Né? Se é seu sonho, se é o que você quer fazer, é você por você. Não espere nada de ninguém. Sim, você citou vários pontos interessantes, né? E, por exemplo, imagine como foi pra você a sensação de você ter ido com papel e uma caneta, ido lá e sair com um contrato fechado, né? Porque, assim, às vezes você vai naquela coisa, será que eu vou conseguir? Porque fica insegurança, por exemplo, você talvez possa ter pensado, eu não tô à altura de quem talvez já está aí há muito tempo nesse ramo ali, nesse sentido. Experiência você tinha, então acho que começa disso. Acho que talvez muitas pessoas que querem empreender, às vezes o que precisa antes é passar por uma experiência, né? Seja ela na questão de aprender, mas ou trabalhar. Eu ainda prefiro a questão da vivência do trabalho, que faz o dia a dia a pessoa, né, entender ali os pontos, Sim, sim. fazer acontecer, né? Porque assim, é uma junção de fatores, né? Então, para você empreender em qualquer ramo que seja, você tem que ter um conhecimento técnico daquilo. Se você vai ser pedreiro, você tem que entender do serviço de uma obra. Se você vai ser advogado, você tem que estudar, você tem que pegar bases, você tem que pegar todo o cronograma ali para você saber vender o seu produto. Então, em qualquer ramo que a gente for atuar, a gente tem que pensar nisso. Eu entendo desse ramo, e aí, depois que você entende do ramo, você tem que estudar. Por quê? Porque você já tem um produto ou serviço. Só que como eu vou vender isso? Estou preparado para vender? Porque é o que eu pego com muitos amigos meus contadores, que eles não fecham tantos contratos que nem eu. Né? E todos eles falam, eu te admiro muito, porque você consegue fechar contratos interessantes. Né? E por que eu fecho esses contratos? Porque eu estudo. Eu estudo técnicas de negociação, eu estudo como a gente deve conversar com o cliente, eu estudo o tipo de abordagem. Né? Então eu tenho clientes que faturam R$3.000 por mês e tenho clientes que faturam 2, 3 milhões por mês. Então é uma linha tênue muito distante de um para o outro. Sim. Só que eu consigo lidar bem com todos. Eu converso bem com todos. Eu sei detectar a necessidade de cada um e atendê-los de uma forma que vai agregar algo para eles, que é a nossa missão. Independente do produto, do serviço que você for vender, é você ter no seu coração, eu estou agregando alguma coisa para essa pessoa, eu estou ajudando ela, estou transformando a vida dela, estou alavancando, estou oferecendo algo que vai solucionar, ajudar, alavancar ela na vida dela. É verdade. E entregar isso de coração, trabalhar com coração, porque é isso. E trabalhar no que gosta também, né? Que você acaba criando um certo tipo de carinho por aquilo também, né? Não é só aquela questão de retorno. Sim, sim. Você estava falando sobre essa questão, né? E eu lembrei também, quando eu tinha 18 para 19 anos, né? Trabalhava numa empresa e eu detestava aquela empresa. Não gostava. Não gosto de trabalho braçal, essas coisas não é comigo. E eu caí sem querer lá, na verdade, né? Mas esse é um outro papo. Mas enfim, indo para a história, eu comecei com fotografia, né? Em fotografar muito depois, porque eu já editava a foto antes. E aí aprendi a fazer álbum, etc e tal.
E aí minha mãe sempre, né, foi muito boa de conversar. De repente ela fechou um casamento pra mim e pro meu irmão pra fazer uma cobertura, sendo que a gente nem tinha câmera. Falei, mas como? Como que eu vou fazer isso? Não tem como. Aí fomos atrás de alguém que fotografava, porque naquela época não era tão comum ter freelance. Aí conseguimos encontrar pra poder montar o álbum lá e tal. Quando foi pra conversar com o cliente lá, eu fui e falei, meu Deus, se eu ergui as palavras, que eu não sei nem o que, que eu vou falar. E o cliente fechou, gostou. Só que ele gostou da gente como pessoa, né? Porque Isso já era uns 500. não tinha experiência no ramo. Mas enfim, deu tudo certo, né? Depois disso foi aquele primeiro trabalho que você pega assim, que você vai, meu, vou ter que dar um jeito de aprender agora, sabe? Você entende uma coisa, mas você tem que se virar para aprender outra. Mas igual nós estávamos conversando, quando a pessoa ela já passou por um período de experiência grande, né? Tem alguém que ajude ela nesse período, nesse sentido, maravilha, porque aí o próximo passo, quando ela vai empreender, ela tá meio caminho já andado, preparado, né? Aí ela fala, não, agora eu consigo fazer isso, não, agora eu consigo fazer aquilo, né? E assim, o que a gente tem que ter na nossa consciência, isso pra vida, não é nem só falando de business. Tudo é aprendizado. Então, eu já vendi pão numa bicicleta quando eu era muito criança. Sim. E me ajudou muito, porque eu levei muito calote, eu trabalhava muito, e hoje eu dou valor para minha posição porque eu já sofri lá atrás. Sim. Então, isso é qualquer ramo. Se você trabalha num lava-jato, você odeia lavar carro. Aquilo ali vai te trazer um aprendizado. Detalhe, você vai poder ter a oportunidade de conhecer pessoas que você talvez não conheceria. E observa ao seu redor, sabe? Observa como as pessoas se comportam, como elas falam, como elas absorvem, como elas ouvem. Tudo isso é aprendizado, sabe? O nosso cérebro é incrível. Ele absorve informações muitas vezes sem a gente perceber. Você está andando de ônibus ou de carro ou de moto, ele está analisando tudo que está à sua volta. E ele está absorvendo. E em algum momento da sua vida você vai falar, vai conversar com alguém sobre algo, e às vezes o seu cérebro vai usar uma informação que ele viu naquele momento. E isso é para tudo. Então, independente qual seja a sua profissão hoje, se esforce em aprender. Então, vamos supor, você quer ser médico, mas hoje você está trabalhando como ajudante de pedreiro. Aprende como mexe uma massa, como senta o bloco. Por quê? Em algum momento da sua vida você vai usar aquele conhecimento. Sim. Isso é fato. É verdade. Nem que você daqui a uns anos esteja muito bem construindo a sua casa, os seus sonhos, você vai poder trocar um papo com o engenheiro, com o pedreiro, de igual para igual. Você fala, não, já mexi massa também, cara, que isso? Né? Já sei como que é, e aí, como é que você está fazendo, e de repente você vai poder ver se ele está fazendo certo ou não. Olha que interessante. Então, nós usamos todas as experiências que temos, independente se é uma profissão que você goste ou não, você vai tirar alguma situação que vai te ajudar lá na frente. Vai, então tem que ter essa ciência e entregar, fazer de coração, sabe? Porque é isso que vai te ajudar lá na frente. Mas é exatamente isso. Exatamente, é perfeita colocação. Eu mesmo trabalhei numa empresa que até hoje trabalho com eles aos sábados, né? Locação de roupas para noivo, padrinhos, JRW. E o que acontece? Quando eu entrei lá, entrei sem querer e acabou que no começo eu não curti. Eu falei, não quero não gostei e tal. Era bastante informação, era logística, mas eu pensei comigo o seguinte, falei, bom, nunca trabalhei nesse ramo, então eu vou observar. Só que comecei a observar não só uma pessoa ou outra, né? Comecei a observar o jeito de um, o jeito do outro, até que eu peguei um pedacinho que eu achava bom de cada um e montei o meu próprio jeito, meu estilo de fazer as coisas, né? Tanto é que tô aí com eles, mesmo não trabalhando fixo, né? Mas todo sábado lá eu tô com eles, né? Então você acaba aprendendo, né? E você leva muitas coisas para sua vida profissional, né? Você acaba entendendo que existe logísticas, existe uma organização, existe uma administração para as coisas dar certo. É sempre bom você entender como as coisas funcionam, Isso. Sabe? Porque assim, é como se isso é o que mais vai te ajudar profissionalmente. Sim. Você não só fazer as coisas de uma forma motora, você entender o porquê. Não, mas por que eu estou fazendo isso? O que isso vai afetar? Qual que vai ser o resultado disso? Quando você tem essa curiosidade, a sua vida ela se transforma. Porque em tudo que você for abordar, você vai ter conteúdo. Você vai falar, não, isso é assim porque é assim, assim, assim. Entendeu? Então eu coloco essa massa para descansar, porque ela vai fermentar e o pão vai ficar melhor, vai ficar mais aerado, amado. Então tudo, né? Tudo que você está fazendo ali, que o seu chefe ou na sua empresa, que você for executar as operações, tem um porquê.
Não existe uma tarefa que não tem um porquê. Sim. Até tirar uma simples teia de aranha da parede tem um porquê. Sim. Então você Concordo. entender, não, mas por quê? Por que eu estou fazendo isso? Isso vai te ajudar. Vai. E o empresário brasileiro, a gente vai começar a falar aqui dos pequenos empresários brasileiros, né? Aqueles que estão começando, que vai ser a massa da sua audiência, eu imagino. O mal dele hoje é porque a maioria dos empresários hoje são autodidatas, ou seja, por algum motivo, por alguma circunstância, eles tiveram a oportunidade de empreender, de abrir o próprio negócio, porém eles não se aperfeiçoam, eles ficam na mesmice. É aí onde tem o perigo de falência, onde a pessoa se confronta com dificuldades e não vai estar preparada para resolver. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que me ligou essa semana, né? E ele falou bem assim: ô Felipe, eu tenho uma empresa, ou seja, ele já é empreendedor, já tem uma empresa. Ele falou, eu era MEI, então a empresa dele já subiu, né? Ele era um MEI, agora não é mais. E eu não sei como que eu calculo meu imposto. Aí eu pensei, o quê? Como assim? Esse cara tem uma empresa e não tem um contador, não tem uma pessoa com conhecimentos técnicos qualificada para ajudar ele a calcular o imposto, a cumprir com o dever dele de cidadão, de empresário, porque a gente precisa ter essa noção, né? Como assim? Aí eu falei, vou ouvir ele, né? Porque o interessante é você sempre ouvir, a gente tem que ouvir as pessoas, para a gente poder dar um feedback legal para ela que vai ser pontual para ela. Porque você já querer disparar um monte de pré-julgamento e dar bronca no cliente, na pessoa, não vai ajudar, só vai deixar ela com medo. Então eu ouvi tudo que ele tinha para falar. Ele falou, não, eu tô com essa empresa, já tem quase um ano, só que há 4 meses eu deixei de ser MEI, e agora eu sou uma empresa que não é MEI, aí eu falei, é Simples Nacional. Ele falou, isso, é o Simples Nacional, só que eu não tô calculando imposto, eu tô com medo, eu tenho que calcular imposto. Aí eu falei, em algum momento teve alguém que te ajudou com isso? Ele falou, eu tinha um contador. Aí já disparou um alerta, porque ele tinha alguém que orientava ele, só que em algum momento ele achou que essa pessoa talvez não serviria mais. Isso é um erro muito grande de toda pessoa que quer empreender. Você precisa ser amigaço do seu contador. Sim. O seu contador tem que ser o seu melhor amigo. Tudo que você for fazer, fala com o seu contador, porque ele vai ter conhecimento técnico para te ajudar a alavancar o seu negócio e a não receber penalidades por não fazer o que é correto. Sim. Porque infelizmente no Brasil, o empresário que não segue as normas é penalizado. Existem multas, existe até pena passível de prisão se ele não cumprir. E é muito sério isso, porque não é que o governo está errado, muito pelo contrário, o governo está certíssimo, porque existe a contrapartida. Quando a gente passa na frente de um colégio público, tem crianças ali que tem até 5 refeições por dia, e a família não paga R$1 por aquilo. Você passa na frente de um hospital, tem lá 200 pessoas para ser atendida, e aquelas 200 pessoas vão ser bem atendidas e não vão pagar R$1 por aquilo. Então qual que é o senso que nós devemos ter? Eu estou fazendo o meu papel, eu estou pagando os meus impostos, eu estou ajudando essas pessoas. Esse é o pensamento que o empresário tem que ter. É o dever cívico, não é só ganhar. Ele tem que entregar também. E a hora dele entregar é na parte dos impostos. Aí alguns já vêm querer colocar a questão política no meio. Eu falo, se fulano erra, não dá justificativa para você errar. Sim. Você tem que fazer o seu papel. Faça a sua parte. A pessoa que vai prosperar, que vai ter sucesso, é aquela que quer fazer a parte dela. Ela não se deixa ser afetado por o seu redor. E detalhe, hoje em dia, eu tenho dó de um político que aceita propina. Porque hoje em dia a gente vive num Big Brother automático. Sim. Nós temos smartphones que estão nos rastreando a todo momento. Nós temos câmeras minúsculas que podem estar em qualquer lugar. E detalhe, o governo hoje ele tem sistemas de controle de gestão financeira que são extremamente alinhados. Se sair 10, 50, 100 reais da prefeitura, eles têm controle daquilo, eles têm auditoria para cuidar daquilo. E eu trabalho com empresas que prestam serviço para o governo e eu te asseguro, é muito controlado. É claro que existem as exceções, tem algum outro cara mal intencionado que consegue desviar alguma coisa de lá. Né? A gente não vai ser hipócrita de falar que não existe roubo. Existe, claro que existe. E muitos deles, a maioria, são pegos.
né? Existe superfaturamento, só que hoje até com isso o governo tem uma preocupação. Tem um cliente meu que ele fornece alimento para colégio e os alimentos, alface, batata, tomate, eles têm uma variável de preço enorme. Às vezes em uma semana o preço muda 3, 4 vezes. E ele emite a nota certinho para o colégio, tal, paga o imposto dele certinho. E eles mandam um e-mail direto questionando. Semana passada o preço do alface, isso e-mail da prefeitura, e-mail da auditoria da prefeitura. Semana passada o preço do alface estava R$ 1,50, agora está R$ 2. Por quê? E a gente tem que mandar uma nota explicando que foi uma variação, mandar a nossa nota de compra. Olha que interessante. Uhum. Então, controle existe. Então não é desculpa da população, do empresário, falar, mas eu não vejo o retorno. A gente tem retorno. Sim. É que muitas vezes a gente prefere criar uma desculpa, né? Então, o empresário ele tem que criar essa noção social de que quando ele tem a oportunidade de ter um faturamento maior, de ganhar mais dinheiro, ele também tem que entregar. É um dever dele, sabe? E, inclusive, esse cliente meu, eu conversando com ele uma vez, eu pedi para ouvir a história dele, né? E aí ele morou 10 anos no Japão, não sei se acho que foi uns 10 anos no Japão, ele morou muito tempo no Japão. E aí ele é muito correto. Uhum. Ele tinha uma banca na feira e ele era MEI. A gente abriu um MEI para ele e falou, não, com o seu faturamento atual, você pode ser um microempreendedor individual, você vai pagar um valor fixo de impostos e você tem o teto de 6.750 mês para você vender e comprar, que dá 81 mil por ano, né? Certo. É o teto do MEI. E ele falou, não, maravilha, é isso que eu faturo mesmo e tal. No primeiro ano, ele já bateu na tampa. Aí ele falou, Felipe, partiu dele. Ele falou, ano que vem a gente vai virar empresa normal, né? Porque a gente já tá ali muito próximo do teto, né? Aí eu falei, isso, muito bem, vamos fazer isso. Aí eu expliquei para ele, você não vai mais pagar o valor de R$60 por mês fixo de imposto. Você vai pagar aproximadamente ali 4% de impostos em cima de faturamento. Aí ele falou, não, é isso mesmo? Tá tudo certo. Eu falei, expliquei, mandei as bases legais e tal. Ele falou, não, beleza, é isso mesmo. Uhum. Eu vendo, eu tenho que pagar imposto. Olha a consciência dele. Interessantíssimo. E aí a gente migrou para uma empresa ME normal, do Simples Nacional. E hoje já vai, a partir desse ano, ele já faz 2 anos como empresa normal. E ele já faturou o primeiro 1 milhão dele. Olha que maravilha. Olha só. E ele não atrasa imposto. Ele paga numa faixa aí de 20, 30 mil, 40 mil por mês de imposto e ele paga religiosamente. Sim. Mas por quê? Porque ele tem um planejamento e uma consciência social. E ele sabe que ele paga imposto se ele faturar. Então, ele aprendeu a precificar. Eu ajudei ele a ele precificar o produto dele. Então, ele sabe que se ele vende um produto de R$1, ele paga 4% de imposto. Então, ele já tem que incluir esse valor do imposto no produto dele, porque quem paga o imposto é o cliente dele, não ele. Correto. E ele aplicou isso certinho no sistema dele e ele é um case de sucesso, porque hoje ele fatura por ano R$1 milhão e o cara tá muito bem, sabe? Perfeito. Que às vezes a pessoa ela pode pensar assim, né? Eu vou gastar do meu bolso, né? Às vezes achando que vai pagar o imposto, assim, não, vai sair do meu bolso. Mas igual essa colocação que você colocou, ele já embute isso, né? Dentro do produto. Tem que saber precificar. Né? Exatamente. Porque o maior problema de quem está começando pequeno é por como ele tem um custo muito menor, ele não tem funcionário, ele usa um carro mais simplesinho, ele dá os pulos dele. Então, o custo dele para operacionalizar o produto dele ou o serviço dele é muito pequeno. Então, ele consegue ter uma margem de lucro grande. Só que a partir do momento que ele oficializa aquilo, que ele monta uma estrutura empresarial, aí os custos já mudam, né? E aí eu comecei a falar do cliente que me ligou e não finalizei. Aí ele falou, não, já tô uns 4 meses aí que eu não sou mais MEI e eu não sei calcular meu imposto. Aí eu falei, você precisa... Eu não vou falar nome porque é antiético, né? Sim, claro. Aí eu falei, você não pode conduzir uma empresa sem um profissional de contabilidade com você, porque precisa ter um conhecimento técnico, ter alguém que vai assinar as declarações da sua empresa para mandar para a Receita. Você tem quase 5 declarações mensais que você tem que mandar para o governo, de quanto você comprou, de quanto você vendeu, de quanto você faturou e apurar o seu imposto. Aí ele falou, poxa, quanto você cobra para fazer isso? Eu falei, não, calma aí, vamos conversar um pouquinho mais. Quanto que você emitiu de nota nesse mês? Aí ele virou para mim e ele falou, eu emiti 80 mil de nota esse mês.
Aí eu falei, cara, parabéns. Meu, parabéns. Você tá faturando 80 mil por mês. O teto do MEI é 81 mil ano. Ele tá faturando 80 mil mês. Ele é um case de sucesso. Até aqui. Porque ele já está entrando numa zona de perigo que ele vai estar fadado ao fracasso. Por quê? Agora é o momento, aliás, há uns meses atrás, era o momento dele aumentar a inteligência dele perante o segmento dele. Ou seja, o negócio dele cresceu, ficou aqui, ele começou aqui. Só que a mentalidade dele ainda está aqui. Qual que é o risco disso? Ele não vai conseguir lidar com o mercado, com uma empresa dele aqui, a concorrência dele aqui e a mentalidade dele aqui. Porque, ó, eu falei pra ele, ó, por mês você tá tendo um prejuízo aí, você vai ter um prejuízo aí de aproximadamente 10 mil. Eu digo prejuízo por quê? Porque você vai ser multado, porque você não está entregando suas declarações, você vai ter que fazer o recálculo dos seus impostos, de todos os seus impostos, e você vai pagar juros e multas sobre isso, e você tem um risco muito grande de ser convocado para a Receita Federal, porque você está sonegando impostos. O que é sonegar impostos? É você receber e não pagar. Você omite a informação, você esconde a informação ou você distorce a informação. Aí isso configura crime, você vai preso se for configurado o crime. Aí ele falou, poxa, é mesmo? Aí eu falo isso não é para colocar medo no empresário, eu falo isso para ele entender que ele precisa mudar a mentalidade dele. Aí eu falei, você já não é mais pequeno, você já é um cliente médio a grande porte, cara, você já fatura bem, você começou, ele trabalha sozinho. Eu falei, pra quem trabalha sozinho no seu ramo, você é um cara que, meu, tá, sucesso, parabéns. Só que agora você precisa melhorar sua mentalidade, equiparar sua mentalidade com o status da sua empresa, e agora você vai começar a fazer a sua contrapartida social. Porque até agora você só ganhou. É 80 mil que tá entrando no seu bolso. Você não tá pagando nada de imposto, você não tá ajudando ninguém. Você não tá fazendo a máquina, né, da sociedade andar. E a gente não pode ter esse pensamento. Porque a gente vive no coletivo. É como se fosse um círculo, né? Tem que... Exatamente. Não dá pra parar no meio do caminho, né? Tem que... Aí rouba seu carro, você fala, tem que ter polícia na rua. Opa, peraí. Você tá pagando pra essa polícia? Então as pessoas precisam ter, o empresário, ou qualquer ser humano, precisa ter esse senso. Então, esse cliente meu que ele viveu no Japão, ele falou, lá a cidade é limpa. Você não vê papel no chão. Aí eu falei, interessante. Ele falou, por quê? Porque desde pequeno as crianças já aprendem que quando você joga um papel no chão, você continua caminhando, você não vai te afetar. Mas quem vem atrás vai ser afetado por aquele papel. A pessoa vai lá e fala, que lugar sujo, credo. Ou a pessoa vai ter que ir lá pegar o seu papel e jogar no lixo. Ou seja, você gerou um atraso, uma situação negativa para as pessoas. Então lá eles já crescem com uma consciência de que faça o seu, não atrapalhe ninguém. Verdade. Então quando você não joga um papel no chão, o papel é um problema meu, um problema seu, um problema da pessoa que tem um papel. Quando você joga no lixo, você tinha um problema e você resolveu. Acabou o ciclo. Quando você joga o papel no chão, você cria um novo ciclo. Você pode entupir bueiro, você pode gerar uma enchente, você pode prejudicar milhões de pessoas. Então tem que ter essa noção do coletivo, sabe? Ele falou, lá no Japão, a gente aprende a viver no coletivo. Culturas diferentes, né? Não é nem que seja penalizado. Sim, lá você é penalizado. Mas é que na base eles já aprendem a ter essa consciência. Viver no coletivo. É uma coisa que todo mundo deveria ter, né? Mas é bem complicado, né? Porque é isso, às vezes as pessoas ela aprendem certos costumes ou hábitos desde quando é criança em casa com os pais e vai levando isso, né? Infelizmente isso às vezes passa de geração para geração e você percebe que tipo chega um certo momento que para aquela pessoa, certas atitudes já é algo normal, tipo assim, não é uma coisa, pra mim é um absurdo, mas pra ela, nossa, mas nada a ver, por que você Exatamente, e aí é onde, na questão social, você afeta outras pessoas, quando você não tem um comportamento, um senso coletivo, você acaba afetando outras pessoas, né? Verdade. E todo mundo paga imposto, o empresário, ele acha que só ele paga imposto, não, todo mundo paga imposto, quem é CLT também paga imposto. Sim. Todo mundo, quando você compra um produto, você também paga imposto, então todo mundo paga imposto.
Proporcionalmente, existe um cálculo muito profundo que foram pessoas que estudaram muito, que desenvolveram um cálculo de que quando você ganha X, você paga Y de imposto. Quando você ganha Z, você paga A de imposto. Então, não é que o governo está extraindo as nossas riquezas ou os nossos faturamentos. Não, existe um cálculo. Sim. Então, o cara faturou 80 mil mês, ele não quer pagar R$1 de imposto. Como assim? Que sociedade que você vive, sabe? Não, a gente não pode ter esse senso. E a minha missão como contador, que eu acho mais interessante, é trazer isso para as pessoas, sabe? Para quem quer empreender. As pessoas me ligam, eu perco lá 2, 3 horas do meu dia, sabe? E realmente, às vezes é uma perca, porque nem esse cliente, ele falou, não, eu vou ver depois e falo com você. Ele não está disposto a mudar a mentalidade dele, a se desenvolver. Ele quer uma solução que seja favorável para ele. Tipo assim, não, vou te ajudar você a economizar, não precisa de pagar não, vamos dar um outro jeitinho aí. Então, não é jogando praga, porque a gente não precisa disso, mas esse cliente, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, ele vai estar fadado ao fracasso, ele vai se deparar com dificuldades que vão estar além das condições dele de resolver, e ele vai desistir. Sim. Que é onde as pessoas desistem. Mas por que ele desistiu? Não é porque o sistema é cruel, que o sistema é ruim. Ele desistiu porque a empresa dele cresceu e ele não desenvolveu uma mentalidade para lidar com isso. É verdade. Entendeu? Porque se ele começar a pagar os impostos dele agora, ele vai lá caminhando. Então se ele, vamos supor, ele emitiu 80 mil de nota. Vamos colocar aí que ele ganhou 40 mil de lucro, porque é uma prestação de serviço, então a margem de lucro é um pouquinho maior. Ele ganhou 40 mil de lucro livre. 40 mil é muito dinheiro no mês. Ele não pode pagar 10 mil de imposto para ajudar a sociedade dele, para ajudar o vizinho dele, para ajudar os filhos dele que estudam em escola pública. Ó. Então, a gente precisa ter esse senso, sabe? Que ele pague 30 de imposto, ele tem que ter orgulho em pagar imposto. Ele fala, eu estou fazendo o meu dever como cidadão. Eu estou ajudando as pessoas, eu estou contribuindo, sabe? Isso é senso coletivo, sabe? Não é só querer ganhar. É uma coisa que... infelizmente ainda falta em muitos, né? Sim, então, é o que eu falei pra você, essa é a minha missão, sabe? Eu converso com os meus clientes, desde o pequeno até o maior, e essa é uma mentalidade dos clientes menores mesmo, sabe? Assim, mas não digo que seja que eles são más pessoas, não. É porque eles vêm de origem humilde, né? Eu vim de origem humilde, eu também já tive esse pensamento em algum momento da minha vida. Então, eles são autodidatas, eles não tiveram um colégio para aprender a empreender. Eles estudaram, a maioria, em escola pública. Então, em algum momento da vida deles, eles tiveram a oportunidade de empreender, eles acreditaram naquele sonho e eles foram para cima daquele sonho. Olha só. Então, eles têm qualidades e características extremamente boas, sabe? Só que eles precisam ser lapidados. E aí eu me coloco à disposição para fazer essa lapidação. Só que alguns deles ainda ficam relutantes, sabe? Que nem esse. Eu tinha uma vontade de querer ajudar ele, sabe? Eu falei, não, calma aí, qual que é a sua dificuldade? Vamos sentar, vamos bater um papo, vamos tomar um café. Eu quero te ajudar. Aí ele já acha que vai começar a pular dinheiro do bolso dele. Aí ele ficou de me responder, mas assim, eu já vi que, né, não vai ser alguém que eu vou poder ajudar. Sim. Então é onde meu coração parte, porque você fala, essa pessoa fatalmente vai falir. Ela vai chegar um momento que ela não vai conseguir lhe comportar. Não vai conseguir se comportar de acordo com o status que a empresa dela tá. Só que lá embaixo ela já não tem mais cliente para ela atender. Então ela vai ficar naquele momento de frustração. Poxa, meu negócio tinha tudo para crescer e tal, mas não está crescendo, não está alavancando. E quando ele for correr atrás, ele já vai estar muito enroscado, porque impostos... Já passou muito tempo, né? Isso, e assim, é uma bola de neve. Você não pagou em janeiro, aí vai acumular janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então começou pequenininho janeiro, mas... Agora, em maio, o monstro já tá gigante. E você ganhando 80 mil, você não vai conseguir pagar, porque você não vai ter nada de lucro. Como é que você vai comprar alimento para você comer? Sim. Como é que você vai pagar uma conta de água, de luz? Sim. Então é onde eles geram dificuldades que eles não vão conseguir lidar. Aí é onde o cara ou volta a trabalhar na informalidade, né? E aí é o que acontece. Que eu sempre converso muito com os meus clientes isso. Procura sempre pensar lá na frente, sabe? Você tá ganhando bem hoje? Compensa você ganhar 80 mil, ter 40 mil de margem líquida e gastar 40 mil no seu modo de vida? Viajar, comprar um carrão? Ou compensa mais você fazer um caixa para num período pandêmico ou numa situação de o mercado tá fraco, você ter um caixa ali para manter sua empresa durante 6, 7,
8 meses. Que o problema, às vezes, maior nem é conseguir montar, é conseguir manter, né? Manter. Isso é complicado. Exatamente, né? porque você constitui uma empresa e aí chega um momento que você alavanca a sua empresa e aí é onde entra a maior dificuldade, que é você consolidar a sua empresa. Sim. Né? Então, se você vende produto, você tem que acordar todo dia vendo se você tem concorrente vendendo mais barato, vendendo mais caro, onde que está os clientes em potencial, como que você vai fazer para vender. Se você vende um serviço é pior do que produto, porque produto, se você tiver preço, você vende. Sim. Mesmo se o seu atendimento for horrível, se você tiver preço, você vende. Porque muitas das pessoas elas não estão ligadas à qualidade de atendimento, elas querem preço. Né? Então, se o cara tem preço no produto, ele vende. Agora, serviço não. Serviço as pessoas fazem leilão. Serviço as pessoas querem sempre algo mais. Então, eu entrego serviço de contabilidade, mas se eu não tiver um plus a mais para oferecer, o cara pula fora. Ele vai procurar preço, ele vai procurar outros fatores. Então, é complicado. E se você não estiver pronto para lidar com isso no mercado, é onde você sofre. Aí né? sofre. Onde você sofre. Chegou um momento de eu tava, né, assim, pensativo, vendo como é que estava o mercado. Eu conheço muitos contadores do Brasil todo. Eu conversei com alguns contadores amigos meus de escritórios gigantescos, né? Com 10 mil clientes, com 20 mil clientes. E eu falei, cara, qual que é o seu ticket médio aí? Aí o cara falou um valor assim que eu fiquei assustado. Eu falei, sério, esse é o seu ticket médio? Ele falou, é. Ele falou, se eu cobrar mais, o cliente pula fora. Aí eu falei, caraca. Sim. Aí foi quando eu tive um flash de rever como que tá o meu ticket médio, né? E aí, se tá muito baixo, opa, vamos equiparar com o mercado, não vou ficar trabalhando de graça. Tem que, né? Se tá muito alto, opa, então calma aí, eu vou ter que entregar mais, porque eu tô cobrando mais. Se ele procurar no mercado, ele vai achar preços melhores e talvez com um serviço semelhante. Tem que estar ali, né? Tudo lado a lado, cada profissão, cada meio, né? No seu sistema. Exatamente. Né? Então, sempre a gente tem que acordar com a preocupação de reter clientes, de não ficar perdendo. Exatamente. Porque às vezes você conquista o cliente, mas você não retém. Então, você tem um problema sério ali de não reter clientes. E uma coisa que acontece muito, né? As pessoas comparam muito contabilidade e matemática, por exemplo. Churrasco a gente só. Como que é essa situação pra você? No churrasco, como que é as contas? Como que é? 10 vezes 20 dividido pela raiz quadrada de tanto. Ô, calma aí, cara. Tem a ver? Não. Por que as pessoas pensam que é assim? Então, eu não sei de onde surgiu esse estigma, porque a contabilidade ela é uma ciência. Ela é uma ciência social que estuda os patrimônios da entidade. Então, ela não tem nada a ver com cálculos. As pessoas pensam, é de contar, somar, dividir. O cálculo ele é uma ferramenta dentro da contabilidade. Só que assim, antes de fazer cálculos, a gente precisa primeiro entender leis. Então, nem sempre na contabilidade 1 mais 1 é 2. Na matemática, 1 mais 1 são 2, mas na contabilidade não. Então a gente estuda o princípio do patrimônio, o porquê, para aí sim chegar num resultado. Sim. Já a matemática é um matemático que estuda, então ele está ali para saber quanto que é a raiz quadrada de tanto, a fórmula de Bhaskara de cabeça. Então as pessoas confundem muito isso. E algo também que eu acho engraçado na contabilidade, que eu acho que é um problema do comportamento do contador. O cliente, quando ele vem conversar com a gente, ele vem com uma postura muito assim, o que é isso? Por quê? Me fala. Cara, a gente não tem um computador aqui na cabeça que... Ninguém tem, né? São muitas leis, são muitos cálculos, então tem muita coisa envolvida ali na apuração de um imposto. Às vezes o cara fala assim, meu imposto veio tanto, por quê? Me fala aí, me explica. Aí você, calma aí, eu tô com 80 clientes na cabeça aqui, resolvendo alguma coisa, não é assim de bate-pronto. Então, o cliente da contabilidade, ele exige sempre uma resposta instantânea. Ele quer que você fala uma lei para ele pergunta algo trabalhista, ele quer que você já fala na lata, e se você não falar, ele às vezes te julga por aqui. Acho que quase em todas as profissões existe isso, das pessoas que vão perguntar alguma coisa referente àquilo, é como se você tivesse estudado, só que tudo que você estudou tá gravado na cabeça. Exatamente, não é assim. Como eu falo, eu nem me penso assim, eu me imagino, na verdade, fazendo vários cursos ainda, coisa assim e tal, que eu até brinco que o meu HD tá cheio já, porque, tipo, chega uma hora que a mente humana começa a falhar. Sim, não tem como você gravar tudo. E alguns ramos, principalmente o ramo contábil, sai lei todo dia. Então... Todo dia a gente tem uma atualização de uma lei, um entendimento, uma tabela nova que saiu, é um reajuste de imposto que saiu. Sim. Então, a gente precisa estar todo dia estudando. O contador, ele nunca para de estudar. Não para, né? E eu acho interessante, porque, por exemplo, eu culpo o perfil contábil,
os profissionais contábeis por isso, porque é o seguinte, o advogado ele tem uma postura totalmente diferente. E os clientes aprenderam a respeitar isso. Então você está com um problema trabalhista, um problema civil, qualquer problema que seja, né? O seu carro veio com problema, você vai processar a montadora. Você marca um horário com o advogado. Você não liga para o advogado e pede para ele te explicar. Você marca um horário com o advogado. Sim. Aí você vai lá no escritório dele, senta lá, ele fala, pois não. Aí você fala, não, ó, o meu carro, tô com um problema no meu carro e a montadora não me dá uma posição e eu preciso resolver isso, eu vou processar os caras. Aí o advogado fala assim, ó, tem leis que determinam questões de garantia, tem leis que determinam que garantias contemplam tais problemas e tem a questão do mau uso. Eu vou precisar estudar o seu caso, você vai me mandar uma relação com os documentos, e aí eu vou montar um cenário e a gente vai voltar a conversar. O meu serviço é tanto, a minha consulta é tanto, ou tantos percentuais, X. Aí a pessoa se contenta com aquela informação e volta para casa. Tranquilo. Eles respeitam o profissional do direito, o advogado. Já na contabilidade, que deveria ter esse mesmo perfil, esse mesmo tratamento, não é assim. Né? Mas eu acho que boa parte disso é por culpa do profissional de contabilidade, porque ele se coloca nessa posição de ter que resolver tudo a todo tempo. Certa vez, um amigo meu, contador, estava num churrasco, e aí um amigo dele comentou bem assim, pra mim, rapaz, contador é que nem o meu, o cara faz chover. Aí ele ficou mega ofendido com aquilo, ele falou, opa, calma aí, cara, não é assim, seu contador está totalmente errado, ele não pode fazer isso. Sim. Tudo que a gente faz é com embasamento legal, existem leis que determinam as minhas ações. Eu não posso determinar o valor do seu imposto. Hoje você vai pagar R$1.000 de imposto. Não é assim que funciona. Quanto você está faturando, quanto você está comprando. Existe um cálculo com leis para me gerar o seu imposto. Então, aí o cara falou, não, meu contador ele manda o valor do imposto que eu quero, ele faz isso para mim, sabe? Então, por quê? Porque o profissional de contabilidade, ele acostumou mal o cliente dele. Então, isso eu também tento mudar com os meus clientes. Não é assim. Tem que mudar. Não é miojo, cara. Não é sim. Que você joga ali. Teve uma vez que um cliente me ligou e pediu um serviço que era assim, era semanas para mim elaborar, sabe? Ele falou, não, já me passa aí o valor. Eu já queria o resultado. Aí eu falei, meu amigo, tem mais de 1.000 lançamentos pra me analisar. Já tem, tô chutando aqui que eu vou te responder daqui a uma semana. Ele falou, não, passou uma base. Eu falei, não, eu nem analisei os dados, eu não sei. Tem que estudar, né? Eu não sei que informação que tá aqui. Ele falou, não, mas... Aí eu expliquei pra ele, aí ele se contentou. Aí depois ele falou, desculpa, eu tava com a cabeça quente e eu nem percebi o que eu falei com você. Sim. E assim, hoje eu me encontro numa posição que eu tenho maturidade para lidar com isso. Mas no começo da minha trajetória, que é onde eu falei para você, que o empresário que está começando, ele se depara com algumas situações que se ele, dependendo da forma que ele se comporta, ele se compromete e se prejudica. Sim. Porque no começo da minha trajetória contábil, quando eu estava empreendendo, o cliente ligava, para mim não decepcionar ele, eu topava tudo, cara. Aí o cliente ligava e falava, quanto você cobra para abrir uma empresa? Eu, X. Aí ele, mas fulano cobrou metade. Eu falava, não, então eu vou cobrar metade também. É um erro crasso. Não faça isso. Você que está começando no segmento contábil ou qualquer ramo que seja, não faça isso. Não se venda. Você tem o seu valor, o seu serviço, o seu produto tem o seu valor. E tem muito cliente que às vezes faz isso, né? Não, eles vão... Isso é cruel. Cruel. Essa é uma característica que eu aprendi com um dos homens mais ricos do Brasil. E ele falou o seguinte, ele falou bem assim, ó, você vai numa banca de capinha de celular... Aí a capinha de celular tá R$10. Uma capinha de celular, R$10. Você vira... Isso é hábito do brasileiro, cara. O brasileiro, ele faz isso. Aí você vira pro camelô e fala, cara, eu só tenho 8, vou embora. Aí o cara naquele desespero, não, dá os 8 aqui, e te dá a capinha. Aí você sai de lá, se sentindo cara, porque você tirou R$2 do camelô. Isso é crueldade, porque muitas vezes ele pagou R$7 na capinha, te vendeu por 8, ganhou R$1, mas ele não ganhou nada, porque todo o serviço que envolveu ele chegar até o momento dele te vender, ele gastou muito dinheiro, então na verdade ele perdeu. Só que por que ele te vendeu por 8? Porque ele está desesperado, muitas vezes ele não almoçou, ele precisa comprar uma marmita, muitas vezes ele tem uma conta de luz para pagar, um colégio do filho, qualquer que seja a necessidade. O desespero leva algumas pessoas a ações. Desespero. Aí ele falou o seguinte, você vai num restaurante que você vai pagar R$200 no jantar. Você na sua casa vai fazer uma comida melhor.
Só que você paga os R$ 200 para aquele restaurante e você ainda paga 10% de caixinha, porque você não vai ficar, você vai ficar com vergonha de recusar. Você vai falar, não, pô, se eu negar os 10% aqui vai pegar mal, vou pagar os 10%. Por um serviço talvez mediano, mesmo que o serviço seja bom, você pagou caro por um alimento que você sabe que foi muito mais barato que aquilo, e você sai do restaurante felizão da vida. Sim. Ah, comi bem, tô feliz, minha família aqui tá bem, oh Deus, obrigado por abençoar meu alimento. A gente tem uma inversão de valores muito grande. O dono do restaurante, coisas funcionam, para outras o dono do não. restaurante, ele não é que ele é rico, mas ele tem muito mais condição do que um cara que vende capinha de celular. Sim, e a margem de lucro dele é muito, mas muito maior do que o cara que vende uma capinha de celular. Só que você explora o cara que vende a capinha de celular. Sim. Você consegue negociar com o dono do restaurante? Você verdade. consegue falar assim, ó, minha conta deu R$ 300 aqui, faz 280 à vista? Realmente. O cara vai Faz falar, todo "Ô, sentido, né? chama a polícia pra mim, por favor." Né? A pessoa já entra ali, ela já olhou, já sabe o que ela vai pagar e tipo assim, é isso. Exatamente. Então, o que eu aprendi com um dos homens mais ricos do Brasil, e ele falou isso. E partindo dele, eu achei que, pra mim, foi surpreendente, porque se uma pessoa com esse porte tem essa visão, como é que eu não vou ter? Então, por exemplo, se eu vou tomar qualquer tipo de serviço, o cara vai fazer um gesto na minha casa, quanto que é? Ah, é R$ 100. Se eu tenho, eu vou falar, faz o serviço. Se eu não tenho, eu falo, ó, eu não tô com esse dinheiro hoje, mas eu vou juntar ele, e aí quando eu tiver o dinheiro eu te chamo e pago, Bacana, você faz. sim. Acabou. Sim. Se ele vai falar, não, eu faço 80, eu já me sinto mal. Eu falo, não, amigo, seu serviço é R$ 100, cara. Eu vou te pagar R$ 100. Pelo que eu imagino aqui, porque uma coisa é o cara te cobrar R$ 1.000 por meio metro de gesso. Você sabe que não vale R$ 1.000. Mas se você vê que é um preço justo por aquilo, que ele vai ganhar lá 50, 60, 40 reais, fala, não, o serviço dele, ele merece, ele estudou, ele aprendeu uma profissão, ele merece. Então você avalia, você vê que vale a pena, você paga pro cara. Se você achar que tá caro, você só fala, não. Agora você barganhar, isso a gente não pode fazer. E as pessoas, elas têm que ter esse senso. Porque isso não é esperteza, isso é crueldade. Você explorar um miserável não é esperteza. O que você vai fazer com R$ 2? Não vai fazer nada, cara. É complicado. E às vezes aqueles R$ 2 de 2 em 2 vai ajudar muito aquela pessoa. Vai ajudar aquela pessoa. Tem em mente assim, só olha uma capinha de celular, cara. Você fala assim, R$ 20. Meu, aqui tem muito trabalho, teve desenvolvimento, vale R$ 20. Sim. Você vira pro cara e fala, não, pago 15. Você vai fazer o que com 5 Tipo reais? assim, né? O cara vai fazer o que com 5 complicado. reais? Paga. Meu, valoriza o cara, né? É verdade. E isso volta pra você. Isso volta pra você, porque você mudando a sua mentalidade, você vai passar a não aceitar isso das pessoas também. Então hoje, por exemplo, a gente, do ramo contábil, a gente passa por muito leilão. Então o cliente te procura, fala bem assim, ô, quanto que é pra fazer esse serviço aqui? Você fala, é X. Aí o cara fala, pô, achei por 10, 20% a menos. Aí hoje eu tô numa posição que eu falo bem assim, ele te cobrou isso? Cobrou. Cara, ele te cobrou um valor muito bom. Me passa o contato dele, que eu também quero ter esse cara aqui no meu network, que é uma pessoa que eu posso fazer negócio futuramente, e faça com ele. Sim. Porque ele tá te cobrando um valor surreal, é um valor muito bom. E eu não fico mais deixando o cliente fazer leilão com o meu serviço, porque eu sei quanto o meu serviço vale, eu sei o que eu entrego. Né? Então eu valorizo isso. E você não perde clientes por agir assim. É verdade. O maior erro, não é erro, é uma característica que está começando, ela não quer perder negócio. Mas a gente não perde cliente por se comportar assim. A gente, na verdade, a gente ganha, porque o cara fala, pô, o Jefferson, ele, meu, o cara é ponta firme, mano. E ele me tratou bem, cara. Então, por mais que ele cobre um valor maior do que o outro, Atendimento eu senti segurança nele. Acho que ele vai me entregar um bom serviço, um bom material, um bom produto. Eu vou comprar com ele. Eu mesmo, hoje em dia, eu não me pauto muito por preço. Eu vou num lugar, tem um atendimento bom, eu gosto do garçom, gosto do lugar, a comida é boa. Sim. Eu pago, é justo, eu pago aquilo. Agora eu vou num lugar com atendimento, deixa a desejar. A comida tá num valor muito maior do que ela valeria. Aí eu pago, mas eu não volto, né? Então sim. Eu avalio muito assim, o que eles estão me entregando. É um leque grande, né? Na verdade. É bem isso mesmo. É que nem você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro, você pega 2 Honda Civic do mesmo ano, do mesmo modelo, um tá 20, outro tá 15. Esse valor não é à toa. Tá. Um tá 20...
porque teve um tratamento na vida dele. É verdade. O outro tá 15 porque ele também teve outro tratamento. A não ser que seja uma oportunidade, que a pessoa esteja precisando muito vender o carro, você conhece a história do carro e você fala, não, esse carro vale 20, mas ele tá vendendo por 15 por conta de fatores que ele precisa dos 15. Mas se você não conhece o histórico do carro, se você vai ter algumas características que vão te mostrar que aquele carro de 15 é 15 porque você vai gastar mais 5 para deixar ele igual ao de 20. É verdade. Então, é mais ou menos isso. Então, você passa a ter essa percepção. Você fala, não, eu prefiro pagar 20 porque eu sei que é um carro que não vai me dar dor de cabeça, é um carro que eu vou colocar minha família, meus filhos, minha esposa, vou pra praia e volto, zero dor de cabeça. Aí você paga 15, você tem um pensamento mais né, de querer ganhar, não, vou pagar 15 no carro de 20. Aí você paga 15, beleza. Primeiro rolê que você vai com a família pra praia, o carro quebra. Daquele jeito, Aí né? você gasta 1.000 de guincho, E vai indo, por aí vai, mais né? 6.000 de mecânico. Já saiu 22. E às vezes só começa o trabalho por aí, né? Exatamente. Então, quando você passa a estruturar melhor esses fatores, não só na questão de business, mas para a vida. Quando você passa a avaliar melhor, ter mais calma, você vê que a sua vida começa a fluir melhor. É verdade. Sabe? Você passa a ter menos enrosco, menos entrave, sabe? Você passa a ter mais autoconfiança. Sim, sim. E é aquele negócio, você tem um senso que você está ajudando pessoas, sabe? Verdade. Eu acordo todo dia, vou dormir pensando bem assim, o que eu fiz pelas pessoas hoje? Cara, eu ajudei, eu acrescentei algo na vida de alguém, eu resolvi um problema de alguém, né? Eu já tive clientes que me ligaram no domingo, 10 horas da noite, aperreado, precisava resolver um problema. Cara, eu peguei meu notebook, liguei lá, resolvi, mandei pro cliente, ele, cara, obrigado, muito obrigado. Sabe, aquilo não me monetizou instantaneamente ali na hora. Mas o cliente pega um carinho por mim, que é legal. A satisfação de você conseguir fazer algo por alguém. É um cliente que vai te indicar. Uma coisa é você trabalhar de graça para uma pessoa que te explora. Você tem que avaliar isso também. Uma coisa é você entregar algo para uma pessoa que ela tá sempre ali te agregando, valoriza o que você faz por ela, sabe? Na primeira oportunidade que ela tem, ela te indica, sabe? Então, eu sempre tenho essa noção assim de gratidão e de entrega. Tem clientes que eu percebo que eu entrego e para ele sempre quer sugar. Então, eu já mudo meu comportamento. Eu falo, ó, isso daqui a gente cobra, tá? Isso daqui demanda um trabalho. Às vezes você manda um imposto que vence dia 20. Aí dá 21. Dia 21 o cara fala, meu, esqueci. O cara vai pagar juros, ele vai pagar dia 21. Por causa de um dia ele vai pagar 20, 30... R$100 de juros. Não compensa, né? Não compensa, né? Então, aí eu falo, fulano. E por falar em clientes, né? Tem até um quadro nosso que se chama Não Pode ou Pode Sim. E aí eu vou até pedir você fazer uma coisa. Você vai escolher, né? De 1 a 4, um dos números, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, uma simulação. E aí você vai responder brevemente o que você acha sobre isso. Se isso pode acontecer ou se não pode, tá bom? Legal. Então, pedir para rodar aí a vinheta Não Pode ou Pode Sim. Então, de número de 1 a 4, qual número você escolhe? Vamos de number 1. Então vamos lá, número 1. Pelas ordens. Ó, vou fazer a pergunta e você vai responder brevemente se não pode ou pode sim, tá bom? Um cliente te procura para consultoria e você passa informações básicas. Ele quer saber mais e você passa um valor para continuar a conversa. E ele acha ruim e reclama do seu modo de trabalho. Isso não pode ou pode sim? Pode. Eu acho que o cliente muitas vezes ele tem uma necessidade. Então, nós precisamos detectar essa necessidade. Muitas vezes, ele pega informação de outro e vem querer confirmar com você. Aí é meio que sacanagem da parte dele. Então, aí não pode. Mas tem clientes que realmente ele tem uma curiosidade porque ele tem uma necessidade e ele é um cliente em potencial, claro. Então, nesse caso, a gente pode dar a consultoria prévia para fechar o negócio. É um bit que é uma venda. É um cliente que está chegando. Então, se você não fizer o bit certo, você perde o cliente, ele vai procurar outro. Então, nesse caso, pode sim, porque você vai fidelizar aquele cliente e vai fechar esse contrato. Bacana, é isso mesmo, fechou. E aí, também tem um outro quadro nosso, né, que são comentários do Instagram. Então, o Instagram é uma terra pública ali, né, onde todo mundo posta e comenta opiniões, etc e tal. E aí, também vai rodar aí a vinheta do comentário do Instagram.
comentário de uma pessoa que diz o seguinte, ó. Se você não se comprometer com o que é importante para você, vai acabar se comprometendo com o que não é. O que você pensa sobre isso? São assim, quais são seus alvos, quais são suas metas, né? Mas antes de pensar assim no me comprometer comigo, eu preciso saber assim, o que isso afeta as pessoas que estão ao meu redor. É um alvo pessoal meu, Felipe, ou é um alvo coletivo, familiar, ou é um alvo empresarial, um crescimento, um investimento? Então você precisa analisar esses fatores antes de decidir, porque muitas vezes você abre mão de um sonho e você vai viver a vida frustrado. Então é algo que, se você não se comprometer, você fatalmente vai ver o sonho, as outras pessoas viverem esse sonho e você vai ficar frustrado. Mas também tem coisas que são só meras ilusões, né? Talvez naquele momento pareceu ser importante, pareceu ser legal, mas você para, senta, respira, avalia a situação, você vê que, não, vou deixar quieto, porque realmente pode ser algo perigoso. Então é tudo uma questão assim, de você detectar as necessidades e o que aquilo vai agregar na sua vida, e se for uma meta pessoal ou coletiva, também é um fator que é importante. É verdade, é bem isso mesmo. Então, se for uma meta coletiva, por exemplo, eu tenho o hábito sempre de conversar com a minha esposa. Ó, isso, o que você acha? Ah, legal, não, toma cuidado. E é incrível, quando o marido ouve a esposa, ela sempre tem um ponto de vista que você não parou para pensar. Por isso que eu acho muito importante. Se comunicar, né? Comunica, ouve a esposa. Numa simples decisão que às vezes nem vai afetar ela diretamente. Tipo, vou trocar de carro. Conversa com a esposa. Amor, o que você acha? Eu tô pensando em trocar de carro. Pegar esse carro. Como que vai ser? Ela vai vir com algumas perspectivas que você não tinha parado para avaliar. E às vezes ela vai colocar outras necessidades que você não tinha enxergado. Sim. Então é bom ter essa troca, porque você consegue ter uma visão mais ampla do negócio, né? Uhum. Muitas vezes, por uma expectativa muito grande, por um entrave, um trauma no passado, você tem necessidade de fazer aquilo. Mas se você ouvir uma opinião externa, você vai falar, poxa, besteira, né? Não é legal, não vou fazer, né? Então é sempre bom você ouvir. É bom ter esse tipo de comunicação, Sim, né? E por falar nessa questão de comunicação, você se comunica, você conversa, você orienta muitas pessoas, né? E às vezes não tem um reconhecimento prático, né? No sentido das pessoas falarem para você. Então, também por isso, tem um quadro nosso aqui, né? Que é recado pra você. Então, a pessoa aí que você conhece mandou um recado pra você. Você vai lembrar dela. E aí, pedir pra poder rodar aí a vinheta Recado Pra Você. E aí, vamos assistir aí e ver o que você acha. Falar de quem? Do Felipe Félix, do contador, do pai da Alice e do Pedrinho, esposo da Ju, jogador de futebol, aquele cara sempre alegre com um sorriso no rosto. É fácil, né, Fê? Eu lembro de quando eu conheci você e a Ju ainda grávida da Alice, e vendo toda a sua trajetória hoje, eu tenho muito orgulho e um prazer de ter acompanhado uma parte disso e da família linda que vocês se tornaram, do homem que você se tornou, sempre com um coração gigante, lindo, uma humildade linda de se ver, sempre ajudando as pessoas aí, que pra vocês são detalhes pequenos, mas as pessoas sabem o quanto são importantes. E, poxa, todo sucesso pra você, porque hoje você vem crescendo cada dia mais como contador por isso, por trabalhar com verdade, com humildade, com coração. Eu estou muito feliz de estar participando hoje no Pode Sim para deixar essa mensagem para você. Sucesso na sua carreira e um beijão para sua família. Thalita é uma querida, amigona. Ela acompanhou a minha trajetória, da minha família, nessa empreitada. É interessante, uma pessoa que conviveu com a gente. A gente pediu autorização especial na prisão que ela tá, pra ela conseguir dar o depoimento, né? Mentira, que eu ia zoando ela, mas ela já foi solta já. Já, né? Pagou. Já. E aí a gente tem esse quadro, né, pra mostrar, né, pras pessoas, assim, que às vezes elas tá naquela função de trabalho, né? Mas às vezes sempre tem pessoas que admiram, né? Só que quem convive, filhos, pai, mãe, esposa, marido, é muito óbvio, né? Então, existe pessoas, né, amigos, né, que estão ali, mesmo de longe, né? Tá ali. O que a gente nunca pode esquecer é que somos pessoas.
Nós somos sentimentos, somos sonhos, somos ansiedade, somos medos. Então a gente convive com isso no nosso dia a dia, tanto no business, familiarmente, com relacionamento com amigos, né? Então, hoje em dia, eu poldo muito o que eu falo para as pessoas, sabe? Porque eu fico pensando, meu, o que isso vai impactar na vida dela? Às vezes uma simples piada num corte de cabelo, em um dia ruim, você vai fazer mal para aquela pessoa, ela vai ficar o dia inteiro mal por conta de uma palavra sua mal colocada. E às vezes você pode ter a intimidade que for com a pessoa, mas ela não tá num dia bom. Tem dia que a gente não consegue ouvir um bom dia, que a gente tá estressado. É verdade. Somos nós. E eu percebi que a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe? De como tratar as pessoas, né? Isso no business muito, né? No business muito. Eu aprendi a não me vender por qualquer coisa, sabe? Eu sei o meu valor, eu sei o que eu entrego. Então, e quando eu vejo que uma pessoa ela tem características vai me ter como um escravo, porque assim, a prestação de serviço ela é delicada porque a pessoa porque tá pagando, o empresário porque tá pagando, ele acha que ele pode tudo, cara. Ele acha que ele pode falar o que ele quiser no telefone pra você. Ele acha que ele pode exigir em qualquer horário do dia o que você tem que fazer. E aí entra que o cliente nem sempre tem razão. Exatamente. Né? E ele te ameaça, não, vou procurar outro e tal, sabe? Mas como você evita disso acontecer? Da forma que você se comporta, né? Então eu leio muito, eu estudo muito comportamento, porque pela minha conduta eu não permito que as pessoas me tratem assim, né? Então quando eu vejo que é um cliente que tem esse tipo de característica, às vezes não é uma má pessoa, mas ela aprendeu que no business ela tem que ser assim. Sim. Ela, na cabeça dela, ela acha que aquilo ali é o jeito assim certo de lidar. Resolve. Eu falo, amigão, calma, ó, vamos respirar, calma, não é assim, tá? Eu estudei, eu estou aqui e tal, e aí eu dou um tapa nele com luva de pelica, porque ele precisa entender que ele não pode falar o que... Existe limites, somos pessoas, cara. Vai ter um dia que eu não vou estar bem, que eu não vou estar lembrando, tem dia que eu não lembro de nada. Tem dia que eu olho pra minha cachorra e não sei o nome dela, porque é muita carga, a gente é estresse, é muita coisa pra resolver. Então, esses são seres humanos. Exatamente. E vai ter dia que eu vou estar falando com um cliente que eu mandei um imposto, ele não pagou, ele perdeu a data e eu vou aceitar aquilo muito bem, porque eu sei que ele tem 1 milhão de coisas para resolver e tá tudo bem, eu recalculo, não cobro nada, mando para ele, entendeu? Então, a gente precisa sempre lembrar que somos seres humanos. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. E isso é pra vida, sabe? É pra vida. Quando você passa a viver com essa leveza, quando você passa... respirar, entender melhor, ouvir, falar no momento certo, você vê que as coisas fluem melhor. Sim. Sabe? Você vê que você começa a lidar melhor no seu casamento, melhor com seus amigos, você vê que as pessoas passam a te respeitar mais, isso é muito importante, né? Então, porque muitas vezes a gente começa a falar, e aí às vezes a gente passa do ponto, falar coisas que às vezes eram informações importantes para você reter e você expõe, né? Quando eu era mais jovem, eu tinha esse problema, né? Que eu gosto de conversar e eu ia falando, soltava informações que eu falava, meu, isso vale ouro, eu não posso soltar isso assim. Tem coisas que é melhor evitar, né? De certa forma. Evitar, exatamente. Então hoje eu procuro ser mais observador, eu ouço mais, sabe? Quando eu falo, eu pondero mais. Muitas vezes eu já cheguei em rodas de amigos que eles estavam falando de viagem. E aí tinha um amigo meu lá empolgadaço com uma viagem que foi pra Bertioga, sabe? E naquela mesma semana eu tinha ido pra uma praia muito legal e tal. Eu fiquei quieto, só ouvi. Sim, Porque era o momento dele, ele tava felizão. Ele que tá feliz, não desmerecendo Bertioga, porque eu amo Bertioga, eu vou muito pra Bertioga, não tô desmerecendo Bertioga. Mas assim, eu não precisava falar, pô, fui pra Cancún, cara, Cancún tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não. Sabe? Era o momento dele, tava todo mundo ali ouvindo ele, eu simplesmente ouvi e falei, meu, pô, eu amo Bertioga, cara, Bertioga tem uma parte lá, né, e tal, Bertioga tem alguns fatos históricos legais e tal, acabou. Então, aí eu percebi que quando eu aprendi isso estudando, sabe, eu nunca sentei numa sala de aula e um professor me falou isso, eu li muito e aprendi isso estudando, que quando a gente passa a ter essa sensibilidade, a ouvir as pessoas, né, a falar menos e ouvir mais, a gente passa a ter assim um olhar do ponto de vista das pessoas melhor sobre a gente. Porque às vezes você acha que você é o cara, você acha que você é o mamãe. E às vezes a pessoa olha assim e fala, cara, esse cara é horrível, eu odeio falar com esse cara. E aí, não te cortando, mas como tem só mais um minutinho, pedir pra você
vender seu peixe aí, né? Olhar pra câmera aí, falar o que você faz resumidamente e convidar as pessoas para conhecer seu serviço. Legal, muito bem. Para todos aqueles que estão empreendendo, que querem aprender mais sobre um pouquinho do empreendedorismo, aqueles que já empreendem, que têm algumas dificuldades em fazer a gestão do seu negócio, conta com a gente, tá? A Félix Contabilidade, a gente está no Instagram, o Jeff vai pôr aí nosso Instagram depois, tem o nosso telefone também, e como a gente falou de consultoria, pode ligar, tirar dúvidas, eu com o maior prazer vou falar com paciência com cada um de vocês, e no que eu puder contribuir e alavancar o seu negócio, você vai contar com a Félix Contabilidade. Fechou. Aproveita e convida o pessoal também, né? Pra assistir aí o podcast, né? Já vou mandar o link pra galera. Opa, a classe contábil aí, pros meus amigos. Eu vou compartilhar com a galera sim. Não, maravilha. Foi um prazer ter você aqui conosco, viu, Felipe? Deu pra aprender bastante coisa, entender certos pontos também, né? E se até eu conseguir entender que não sou da área, creio que as pessoas com certeza vão conseguir entender e tirar grandes proveitos de várias coisas assim, né? Essa é a meta. E aí, vamos agora logo ver aí como revivendo, né? Uma cena aí de algumas coisas que a gente conversou. Então, foi um prazer ter vocês até aqui. E aí, fiquem até o próximo episódio. Valeu! Cara, eu te falei, hein? Lembro que eu tava com o MEI lá e tal. Subi um pouquinho de patamar agora, né? O negocinho tá melhorando e tal. Só que eu não consigo calcular as taxas. Aí eu queria saber de você se você não tem uma conta aí pra mim, uma fórmula aí, né? Pra mim fazer umas continhas lá e tal, pra conseguir entender lá o negócio das taxas lá, sabe? Ô, Jefferson, primeiro parabéns pela sua empresa, pelo crescimento dela. Quanto você tá faturando por mês? Ah, cara, tá uns 80 mil já agora, hein? 80 mil, né? Legal, ó, pra você ver. O teto do MEI é 81 mil ano. Você está faturando isso por mês, então parabéns, você está fazendo um bom serviço. Só que agora você precisa, além da sua empresa crescer, você precisa equiparar suas obrigações contábeis e fiscais para com o fisco. Isso é uma troca, porque você tem que fazer o seu dever cívico, pagar impostos. Eu tenho que pagar todo mês esse negócio aí? Todo mês, sobre o faturamento. Mas ele fala, dá continha pra mim depois aí, que eu calculo lá. Legal. Vou lá em casa, lá faço umas contas, aí depois eu vejo quanto que é. Eu até poderia te ensinar, que eu sei que você é inteligente, você tem capacidade para isso. Só que seria uma irresponsabilidade minha, porque é um profissional certificado e qualificado. Não, pô, mas eu não quero profissional não, tipo assim, de contratar, nada dessas coisas não, né? Não. Só uma amizade aí só, entendeu? Sim, coisa rápida aí. Eu entendo. Só que assim, o que você precisa Toma uma entender? cerveja, aí você me fala um negócio. O que você precisa entender? A sua empresa cresceu e a sua mentalidade também tem que evoluir para ficar no mesmo patamar da empresa. Hoje, você faturando isso, você tem uma despesa que você precisa ter para operacionalizar a sua empresa. Você precisa pagar uma contabilidade e você precisa pagar os impostos também. Não, deixa quieto então. Não, demorou. Depois de dar um toque aí, a gente vai se falando aí, tá bom? Precisar, conta com a gente. Beleza, valeu, mano. Valeu. Mano, então lá, eu tava como um MEI, tava tendo umas dificuldades, porque na verdade eu achei que eu entendia do assunto, eu queria pegar aquela responsabilidade pra mim, né? E aí subiu, melhorou um pouquinho as coisas e tal, e como eu tô conseguindo crescer, eu preciso de alguém pra me ajudar. Eu queria como tá seu tempo aí, pra você me explicar, ver algumas coisas de valores aí, pra gente tentar ver como consegue resolver. Pô, legal, Jefferson. Primeiramente, parabéns por você começar um negócio do zero e crescer a ponto de você agora tem que fazer a sua empresa se adequar aos padrões, normas contábeis, fiscais, a realidade dela. Você começou pequenininho aqui como MEI, e você mesmo emitia nota, você apurava o imposto, pagava, mas agora sua empresa cresceu, sua empresa não é mais MEI. Então você precisa recolher impostos. E isso é um profissional certificado e qualificado, com qualificações técnicas específicas que faz. Já pensei em você na hora. Exatamente. E a gente vai fazer um contrato de prestação de serviço, a gente vai te dar toda a assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista, para você emitir notas, deixar sua empresa regular, que é o principal. Sua empresa vai ficar regular, vai emitir certidões e você vai pagar todos os seus impostos como deve ser pago. Isso a gente precisa ter essa noção porque é um dever cívico nosso, né? Sim. Você paga impostos, você ajuda na máquina pública, você vai ajudar a pagar o salário dos policiais, dos médicos, dos enfermeiros, você vai contribuir para o ensino. Então você está certinho, você cresceu,
Né? A sua empresa cresceu e a sua mentalidade cresceu junto com a sua empresa. Maravilha. E daqui Eu vou pra te frente passar, você vai crescer mais. tranquilo. Eu vou te passar um resumo de como tá a situação. E aí a gente vai, conversa, faz um contratinho e vai. Vamos lá. Tá bom? Beleza, vamos lá. Fechou, Felipe. É isso aí.